Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem. A previsão é que essa videoaula seja publicada na sexta-feira, dia 1º de maio, ou seja, um feriado que, ao que tudo indica, pode muito bem acontecer em meio à pandemia do coronavírus, ou seja, quando nós ainda estaremos em quarentena. Esperamos que não, é claro. Vamos comentar uma questão que deve ser avaliada com um nível fácil de resolução. A grande vantagem vai ser daquele que sacar primeiro o gabarito. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2019, Esporte e Cultura, análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais como as pinturas e adornos corporais e modernos como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e a flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e defesa da comunidade da aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com um sentido único de competição. A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou a padronização de pinturas e adornos corporais. B. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. C. Individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. E. Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra D. Vamos entender agora o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Você tem a chance de já sacar o gabarito na pré-leitura da prova, que é o momento em que você está fazendo uma leitura da prova como um todo para avaliar o grau de dificuldade de cada questão. O melhor é você considerar o nível fácil. Muitos candidatos já conseguem ter a sacação do gabarito já na pré-leitura. Vamos nos focar na pergunta do enunciado. O que é a relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou? O texto dá como exemplo os elementos tradicionais do arco e flecha, que são tradicionalmente usados para caça e defesa da comunidade. Ou seja, são práticas corporais que foram adaptadas para os jogos, voltando-se para a prática esportiva. Então nós já podemos sacar que o gabarito é letra D. Então a simples leitura inicial do texto já nos permite de alguma maneira já sacar o gabarito. Se você ainda quiser ter certeza, pode perceber que as letras A e C cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Já as letras B e E cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que falam exatamente o contrário daquilo que o texto diz. Sobre a letra C, que diferentes modalidades são essas? O texto só fala de uma modalidade, que no caso virou adaptação do arco e flecha. Então, você deve deixar que tudo que o texto diz prevaleça sobre o que você sabe, porque a questão tem que ser respondida de acordo com o texto. O texto só fala de uma modalidade. Então, onde é que estão essas diferentes modalidades? Simplesmente não estão. Padronização de pintura e adornos corporais. Onde está isso no texto? Simplesmente não está. Falar em sobreposição dos elementos tradicionais sobre os modernos é absurdo. No caso do arco e flecha, o que o texto fala é exatamente que a função tradicional do arco e flecha, que é defesa e caça, foi sobreposta pela função moderna de modalidade esportiva. Então o certo seria se dizer exatamente o contrário, sobreposição dos elementos modernos sobre os tradicionais. Isso sim seria correto. E ainda segundo o exemplo do arco e flecha, o significado próprio do arco e flecha foi perdido.
que é o significado do arco e flecha como instrumento de caça e defesa, ou seja, exatamente o contrário do que diz a alternativa E. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.